Saudações a todos, meu nome é Gilberto de Oliveira e estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho intitulado Efeito de diferentes fontes de nitrogênio na assinatura isotópica da microalga Hematococcus pluvialis. As algas são organismos aquáticos autótrofos fotossintetizantes, o que significa que elas são capazes de sintetizar macromoléculas orgânicas e da luz do sol como fonte catalisadora dessas reações. E elas podem ser divididas em dois grandes grupos: as macroalgas, que são aquelas visíveis a olho nu, e as microalgas, que são aquelas que podem ser necessárias à utilização de equipamentos para poder serem visualizadas. Dentre as microalgas se destacam o grupo das clorofíceas devido à alta concentração de clorofila A em sua composição, e neste grupo se encontra a Hematococcus pluvialis, que é uma clorofícia de água doce. Essa microalga tem ganhado uma grande relevância e um papel econômico muito forte nos últimos anos, tanto no setor alimentício, como no setor cosmético, no setor farmacêutico e na agricultura, por ser capaz de produzir um carotenoide de alto valor comercial que é a astaxantina. Contudo, quando falamos de produtividade no setor comercial, queremos sempre um aprimoramento e uma evolução de suas propriedades. E para tal, tem um papel muito importante a utilização de fontes de nitrogênio, como o nitrato de sódio, o nitrato de amônia e a ureia, que são capazes de auxiliar no desenvolvimento, no crescimento e na produção desses compostos orgânicos para as microalgas. No entanto, é preciso uma avaliação, é preciso ter certeza do papel e da funcionalidade que essas fontes de nitrogênio estão surtindo no crescimento da microalga. E para tal utilizamos o conceito de isótopos, que são átomos de um mesmo elemento químico que possuem características nucleares semelhantes. Eles podem ser divididos em dois tipos: os isótopos instáveis, também conhecidos como radioativos, os quais sofrem um decaimento radioativo ao longo do tempo, e os isótopos estáveis, que mantêm suas propriedades nucleares ao longo do tempo. Dentre os isótopos estáveis, se encontra o que foi utilizado nesse trabalho, que é o isótopo de nitrogênio 15, que foi utilizado considerando o padrão internacional na escala de nitrogênio atmosférico. O meu trabalho objetivou então avaliar o efeito de diferentes fontes de nitrogênio na assinatura isotópica de nitrogênio da microalga Hematococcus pluvialis. O cultivo experimental da microalga foi realizado no Laboratório de Maricultura Sustentável, o LAMASSO, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O cultivo da microalga foi feito utilizando o meio de cultura Boltz Basel, também conhecido como BBM, enriquecido com vitaminas do complexo B. Para tal, utilizou-se um pH numa faixa de 6,86 a 8,39 e uma temperatura constante de 22 graus, com variação máxima de 1 grau Celsius. A intensidade luminosa foi mantida constante a 100 micromorfóton e foi utilizado um fotoperíodo integral de 12 horas luz e 12 horas escuridão. O delineamento foi realizado inteiramente casualizado, com cada tratamento correspondendo a uma fonte de nitrogênio diferente. O tratamento T1 utilizando nitrato de sódio, o tratamento T2 utilizando nitrato de amônia e o tratamento T3 utilizando a ureia como fonte de nitrogênio. Após o cultivo, as amostras foram centrifugadas a uma rotação de 3.500 G, em seguida congeladas a temperatura de menos 80 graus Celsius e então liofilizadas durante o período de 48 horas. A análise de isótopos foi realizada no Laboratório de Compostos Orgânicos em ecossistemas costeiros e marinhos, o Organomar da Universidade Federal de Pernambuco. Primeiramente, a biomassa foi pesada em uma faixa de valores de 1,5 mg a 3 mg e então acondicionada em cápsulas de estanho. Após o acondicionamento, as cápsulas de estanho foram submetidas à combustão em analisador elemental e em seguida análise de isótopos em um espectrômetro de massa de ração isotópica. Após a análise, foi feita uma análise estatística, utilizando o teste de Shapiro-Wilk de normalidade, o teste de Levene de homogeneidade, para em seguida ser realizado o teste de ANOVA fatorial, para só então ser utilizado o teste de Tuck para uma significância de 0,05. Como resultados, obtivemos a razão isotópica das fontes de nitrogênio, na qual o nitrato de sódio correspondeu a um valor de 2,38 com desvio padrão de 0,31, o nitrato de amônia de 0,40 desvio padrão de 0,58 e a ureia de um valor de menos 1,28 com desvio padrão de 0,02.
Vale constar que tanto o nitrato de sódio como o nitrato de amônia demonstraram ter um enriquecimento em relação à escala de nitrogênio atmosférico, enquanto a ureia foi a única fonte de nitrogênio que demonstrou um empobrecimento com relação à escala. Foi realizada também a avaliação isotópica da microalgas hematobolas fluviais. O tratamento T1 apresentou um teor de isótopo de nitrogênio de 2,55 com variação de 0,78, o T2 de menos 1,22 com desvio padrão de 0,22 e o T3 com um valor de menos 1,52 com desvio padrão de 0,57. Podemos observar aqui que o único tratamento que demonstrou um enriquecimento foi de 2,55 correspondente ao tratamento T1. Os outros tratamentos, tratamento T2 e T3, não diferiam significativamente a partir dos nossos testes estatísticos. Foi observada então a influência da utilização da fonte de nitrogênio e a assinatura isotópica de nitrogênio da biomassa produzida, onde as amostras mais enriquecidas foram oriundas da utilização de nitrato de sódio no tratamento T1, enquanto as amostras orgânicas do nitrato de amônio e da ureia não tiveram uma diferença significativa entre si. Podemos concluir, portanto, que a determinação da assinatura isotópica é uma etapa fundamental para a realização de trabalhos de modelagem. Contudo, para que isso seja possível, é necessária a utilização de fontes de nitrogênio com diferentes assinaturas. Então, não é possível utilizar o nitrato de amônio e a ureia em conjunto, visto que elas não diferiam significativamente entre si. Contudo, é possível utilizar essas fontes com relação ao nitrato de sódio, visto que houve uma diferença muito grande entre as amostras analisadas. Os nitratos de sódio demonstram um alto enriquecimento, enquanto o nitrato de amônio e a ureia isoladamente demonstraram um empobrecimento em relação à escala de nitrogênio atmosférico. Muito obrigado pela atenção de todos.